Espírito Santo do Senhor, seja muito bem-vindo a essa transmissão, em o nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos e irmãs, que está chegando nessa transmissão, você que é chegado, amém, irmã Valéria, mas já estamos ao vivo lá. Estamos iniciando mais uma campanha de oração por milagre. Eu não sei qual milagre que você almeja, qual milagre que você anseia ser alcançada pelo Deus da glória. Mas eu creio que a sua campanha de oração que você faz online não é em vão. Eu creio que a campanha de oração que você faz em prol desse ideal, desse algo que você almeja ser alcançada pelo Senhor. Eu creio que anunciar um Deus Todo-Poderoso capaz de te responder com o milagre que você almeja. Amém, irmã Valéria? Amém. Então fica aí mesmo. Que Deus vai te alcançar com o milagre, meu irmão, com o milagre, minha irmã, que você almeja ser alcançada pelo Senhor. Estaremos iniciando agora a grande corrente de oração por milagres. Pastor, como funciona a oração por milagre? A oração por milagre é uma oração onde você vai exercitar a sua fé. Você não vai ficar apenas como espectador. Você não vai ficar apenas como espectadora, mas você vai exercitar a sua fé. Queridos e amados irmãos, a fé, quando ela é colocada em exercício, ela traz milagre. Quando a mulher do fluxo de sangue, ela saiu da sua casa e tocou na hora do Senhor Jesus, ela foi curada na hora. Amém? Quando Elias preparou o altar, antes de orar ao Senhor, o Senhor respondeu com fogo, porque ele tomou a atitude de preparar aquele altar e de orar, de adorar o Senhor. A fé, quando ela é colocada em exercício, ela traz milagre. Se você realmente almeja sair daqui com o seu milagre, pega a foto da pessoa por quem você deseja que Deus trabalhe, pega talvez um copo com água, pega talvez a carteira de trabalho, você que espera que Deus venha abrir uma porta de emprego para você ou para um dos seus, pega esta carteira de trabalho, se possível for esta causa, esse número desse processo na justiça, talvez esse exame que está marcado e você está preocupada, pega, enfim, exercita a sua fé e você vai ver que há um Deus misericordioso capaz de nos responder segundo o exercício da nossa fé. Em o nome do Senhor Jesus, eu te convido a exercitar a sua fé em prol do seu milagre. Estaremos iniciando a grande campanha de oração por milagre neste momento, a grande corrente de oração por milagre. E o Senhor, Ele vai fazer se cumprir o que está no seu coração, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos neste momento, Senhor, nós iniciamos essa grande campanha de oração por milagre. Deus, independente de qual seja o milagre que esse adorador que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançado pelo Senhor, independente, Deus da glória, de qual seja o milagre que essa adoradora que une a fé dela com a nossa almeja, anseia ser alcançada pelo Senhor, eu sei que há no céu um Deus Todo-Poderoso capaz de nos alcançar com os feitos sobrenaturais da glória em nossa história. Senhor, Tu és um Deus de milagres, Senhor, Tu és um Deus de maravilha. Talvez tenha pessoas agora nesta grande corrente de oração de joelho dobrado, chamando a atenção do Senhor a respeito da causa deste ou desta. Talvez tenha pessoas agora de pé, chamando a atenção do Deus da glória a respeito da causa do mesmo ou da mesma. Talvez tenha pessoas com a foto da pessoa por quem precisa que o Senhor venha trabalhar, ainda que seja uma foto virtual, mas está exercitando a fé dele ou dela. Talvez tenha pessoas aqui, Deus da glória, até com número de processo, com aliança em suas mãos, enfim, com a roupa, apresentando ao Senhor esta vida. Talvez tenha pessoas formando aqui conosco, Deus da glória, uma grande corrente de oração por milagre, porque, Senhor amado, eu sei que Tu és poderoso, eu sei que Tu és grandioso. Em Salmo 121, a princípio Davi estava olhando para o monte, como ao iniciar essa transmissão, algumas pessoas estavam olhando para a transmissão, mas eu creio que agora já tem vidas exercitando a sua fé em pró do milagre que a mesma almeja, anseia ser alcançado pelo Senhor. Salmo 121, Davi dizia: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o mesmo salmista, o salmista Davi, que indagava a dizer em Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro, ele afirmou, dando prosseguimento a esta frase, dizendo: meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Ah, Senhor, olhares estavam por hora elevado, direcionado em direção, Senhor, essa transmissão.
Mas eu creio que já tem corações e mente apresentando ao Senhor causa agora. Já tem corações e mente, Senhor, apresentando suas petições ao Senhor Deus da glória. Portanto, Deus amado, eu te apresento vidas, adoradores, adoradoras, que unem a sua fé conosco nesta grande corrente de oração por milagre. Deus vai de encontro a cada petição, vai de encontro a cada clamor, Pai, a cada adoração neste momento. Independente do que esse homem pede a Ti, é como milagre na vida dele. Independente, Deus da glória, do que esta mulher pede para vivenciar, para ser alcançada por Ti, Deus da glória, como milagre na vida, na história dela. Paulo, apóstolo de Cristo, frisou essas palavras com fé e convicção, e o mesmo dizia assim: eu sei quem tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos em oração. Paulo, apóstolo de Cristo, afirmou com tanta fé e convicção que o Deus a qual nós estamos adorando é um Deus poderoso para nos alcançar, não apenas com o que nós apresentamos ao Senhor em nossas petições, mas com milagres até maiores ainda. Eu creio que haverá surpresa do Deus da glória na vida desta mulher. Eu creio que haverá surpresa do Deus da glória na vida deste homem. O riande caia canda rabia candaraia, o rablai de co de calachuri andaraio, a rablaia chegueando rebiandaraia. Eu creio que o Senhor selecionou vidas, adoradores, adoradoras a essa transmissão, para surpreendê-los, para surpreendê-las com o novo do Senhor. Alabraia shuriando rebia, e de que o rebiande calabraia chegue andaramandaia. Deus, Criador dos céus e da terra, estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, porque nós cremos que Tu és um Deus de milagre, porque nós cremos que Tu és um Deus galardoador, porque nós cremos que Tu és um Deus abençoador. O decanda rabia shuriandaraia, arabla chegue ando Deus que respondeu à oração dos antigos e os alcançou com os feitos sobrenaturais, pois nós aprendemos dentro da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, que quando os antigos adoraram ao Deus da glória, os mesmos obteram, Senhor amado, os seus feitos em forma de milagre. E eu creio que na vida desta mulher que aqui se encontra, não há de ser diferente. Eu creio, Deus da glória, que na vida, na história deste homem que aqui se encontra, não há de ser diferente. Eu creio que a glória do Senhor alcançará vidas e história neste momento. Eu creio que adoradores, adoradoras voltarão aqui e testificarão os feitos do Senhor em forma de milagre, pois em Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3, o Deus da glória requisita ao profeta Jeremias que o adore, e o Senhor diz assim: Jeremias, clama-me e responder-te-ei, Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor falou para o profeta Jeremias que se ele clamasse, o Senhor anunciaria novidade. Eu creio que o livro de Jeremias 33, verso 3, é o Deus falando para o seu povo, é o Senhor falando para a sua igreja, dizendo: aquele que me adorar, aquela que me adorar viverá o novo que eu, o Senhor, tenho para proporcionar para convosco. Nós somos o povo que está te adorando neste momento. Nós somos o povo que está neste momento, Deus da glória, Senhor amado, provocando milagres na adoração. Estamos aqui para provocar o nosso milagre através do clamor. Estamos aqui, Deus amado, para provocar o nosso milagre através da adoração, Senhor da glória. Porque eu creio, Pai, que Tu és um Deus de milagre. Porque eu creio, Senhor, que Tu és um Deus de maravilha, Senhor da glória. Por isso nós estamos aqui, Pai, neste canal, provocando milagre na nossa adoração, através da nossa adoração, Senhor da glória. Senhor, a sua palavra vai dizer em Isaías capítulo de número 59, no verso de número 1, diz assim que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa nos alcançar, nos abençoar. A tua palavra vai dizer em Isaías 59 que o ouvido do Senhor não está gravado para que o Senhor não possa nos ouvir. Mas as nossas atitudes, segundo o profeta Isaías, as nossas atitudes são as que tornam distância entre nós, o nosso milagre. As nossas atitudes são o que torna distância entre nós, o nosso Deus. Por isso estamos aqui, Deus da glória, com a atitude de te adorar. Estamos aqui, Deus da glória, na atitude de te buscar na beleza da tua santidade, Senhor da glória. Pedindo ao Senhor, vai alcançando vidas, vai alcançando, Deus amado, adoradores. Vai alcançando, Deus da glória, adoradoras que unem a sua fé com a nossa.
entrando em causas e em situações, Pai, movendo com o sobrenatural da glória, de maneira que só o Senhor pode mover. Porque segundo Isaías 59, as nossas atitudes tornam a distância entre nós e o nosso milagre. Portanto, eu creio que se nós tomarmos e estamos tomando aqui a atitude, Deus da glória, de te adorar, estamos atraindo o nosso milagre, estamos provocando o nosso milagre através da nossa adoração. Porque se Isaías 59 diz que a nossa atitude torna a distância entre nós e o nosso milagre, a atitude de te adorar, ela há de atrair milagre. Então eu creio, Deus da glória, que vidas, que adoradores e adoradoras voltarão aqui e darão testemunho dos feitos do Senhor, em forma de milagres na vida deste homem. Obrigado, irmã Márcia. Em forma de milagres na vida desta mulher. Por isso eu te peço, Senhor, vai alcançando vidas, Senhor da glória, vai alcançando vidas com milagres, vai alcançando adoradores com milagre, vai alcançando adoradoras com milagre, o milagre que essa mulher veio buscar do Senhor, o milagre que esse homem veio buscar do Senhor, o milagre que é de Calachuri Andarábia, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te apresento vidas que formam conosco esta grande corrente de oração, vidas que sempre têm apresentado a sua causa ao Senhor, a unir a fé dele com a nossa, a unir, Deus da glória, a fé dela com a nossa. Alcança-os com alcance de milagre, alcance-as, ó Deus amado, com alcance de milagre. Só o Senhor pode conceder o milagre que essa mulher que aqui se encontra almeja, será alcançada pelo Senhor. Só o Senhor pode conceder, Deus da glória, o milagre que esse homem que aqui se encontra almeja, anseia, será alcançado pelo Senhor. Por isso eu te peço, Deus da glória, derrama da sua glória, derrama da sua virtude, derrama da sua Shekinah, derrama do milagre que esse e esta veio almeja ser alcançada por ti, ó Deus da glória. Em o nome do Senhor Jesus, Senhor amado. Senhor, ainda que pessoas indagam a dizer, mas eu não sei como orar, mas eu não sei como pedir a minha causa ao Deus da glória. Mas a Bíblia vai dizer que nenhum de nós sabemos como orar. A Bíblia Sagrada vai dizer que é o Espírito Santo do Deus da glória, é Ele quem pega as nossas orações, é Ele quem leva as nossas causas, as nossas petições ao Rei da glória e apresenta-as ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Ou seja, segundo a palavra sacrossanta do Senhor, quando nós oramos, nós somos policiados pelo Espírito Santo. O mesmo sonda nossa mente, nosso coração, e toma conhecimento do que nós almejamos e leva nossas causas ao Deus da glória. Por isso eu te apresento cada vida que aqui se encontra, Senhor da glória. Eu te apresento cada adorador, Senhor da glória, cada adoradora que faz conosco essa grande corrente de oração. Eu te apresento cada causa, Senhor da glória. Entra na causa desta mulher com mover, com prover de milagre. Entra na causa deste homem. Obrigado, irmã Dilane, obrigado a cada um dos irmãos e irmãs. Entra nesta causa, Deus da glória. Entra em causas, em situações, Pai. Move com o mover da glória. Deus, eu creio no poder da oração, porque nós oramos para o Senhor, que é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É o Senhor quem tem poder de curar, é o Senhor quem tem poder de libertar, é o Senhor que tem poder de restaurar o que se perdeu, é o Senhor que tem poder de transformar histórias e situações. Por isso, Deus da glória, eu te apresento vidas, eu te apresento adoradores, eu te apresento adoradoras. Alabraiacando, Rebe Andaraia. Toca na história desta mulher com um toque de milagre. Toca na Alabrande Raiacandarábia. Urianto que de Calacharaia. Toca na história deste homem com um toque de milagre. Deus, o que eu me regozijo, o que eu fico maravilhado ao ler a sua palavra de Gênesis, Apocalipse, que os antigos, quando adoraram ao Senhor, obteram milagre. Os antigos, quando adoraram ao Senhor, segundo a Bíblia Sagrada, obteram resposta do Senhor em forma de milagre. E eu creio, Pai, que nesta humilde campanha de oração não há de ser diferente. Eu creio que vidas não está aqui apenas por estar. Eu creio que adoradores e adoradoras não está aqui apenas por estar, porque Tu és um Deus de resposta, porque o Senhor não rejeita a oração. Não estamos aqui orando em vão, não estamos aqui nesta campanha de oração em vão. Estamos aqui adorando aquele que responde, aquele que de Calabrande Raiacandarábia. Pois em Jeremias 33, no verso de número 3, o Deus da glória falou para Jeremias: Jeremias, clama-me e respondar-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firme que não sabe. Obrigado, irmã Maria, amado, Deus abençoe.
Em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu creio, Pai amado, no novo do Senhor. Alabrande calachuriandarábia. Obrigado, irmã Márcia Ramos, Deus abençoe, irmã Márcia Ramos. Obrigado, irmã Dilânia, Deus abençoe. Que o Senhor venha retribuir em forma de bênção, de milagre. Em o nome do Senhor Jesus, Deus. São vidas, são adoradores, são adoradoras, Pai, que formam a grande corrente, Senhor, da glória de oração. São vidas, Senhor amado, alabrachúria, candaraia, que formam esta grande corrente de oração, Pai. Eu quero entregar em tuas mãos nossa irmã Márcia Ramos, Senhor da glória. Deus amado, oh Deus, vai tocando na vida dela, na causa dela, vai provendo, entrando no prover, o mover do Senhor. Entrega em tuas mãos, Deus, pessoas que estão sempre aqui com a gente toda a live. Nós temos a presença da nossa irmã Dilânia. Deus, a tua serva tem sempre marcado presença nesta campanha de oração, e eu creio que a busca da nossa irmã Dilânia não é em vão no Senhor. A busca da nossa irmã Dilânia não é em vão do Senhor, Pai. Alcança ela, Pai. Eu quero unir a minha fé com a fé dela. A tua serva tem feito com fé e fervorosamente esta campanha de oração. Deus, a sua palavra vai dizer, citada pelo seu filho amado Jesus, que aquele que busca acha. Nossa irmã Edicena também, que está sempre conosco nesta campanha de oração. Senhor, entrega em tuas mãos. Entrega em tuas mãos o Marcelo, Senhor da glória. A nossa irmã Valéria, o esposo dela, Jailson, que sempre estão conosco também nesta campanha de oração. Deus, eu te apresento vidas que unem a sua fé com a nossa nesta grande campanha de oração por milagre. Deus, essas estão fazendo a parte deles, a parte dela, que é buscar o Senhor. O Senhor Jesus disse que aquele que busca acha. O Senhor Jesus disse que aquele que pede recebe, Senhor da glória. Então eu creio, Pai, que o que esse homem, esta mulher pede ao Senhor, almeja será alcançada por ti, ó Deus da glória, em forma de milagre. Há de sair daqui com a vitória, há de sair daqui com o milagre, Senhor da glória. Vidas que estão aqui, Senhor da glória, que eu ainda não citei o nome, mas o Senhor já recebeu. Tem pessoas que estão nessa transmissão, que ainda que eu não tenha citado o nome, o Espírito Santo do Deus da glória já saudou vidas que estão aqui. O Espírito Santo do Senhor já cumprimentou pessoas que estão nesta campanha de oração da Calabraia Candarabacandaraia. Eu vejo pessoas que o Espírito Santo do Senhor já confirmou vitória. Eu vejo pessoas que o Espírito Santo do Senhor já sondou com sondagem a de glória, dizendo: hoje eu te levanto para viver a vitória. Hoje eu te levanto, labrai de calabande calachuriandarábia, urabacandurebiandaraia candaraia, em o nome do Senhor Jesus, em o Deus calai de canto rebia calachuriandarábia. Deus de milagre, Deus de maravilha, Deus de resposta. A Bíblia vai dizer em Daniel capítulo de número 10, no seu verso, a primeira em diante, que Daniel estava orando. Daniel estava em uma constância de oração. A história vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia, mas durante 21 dias em que Daniel orava e jejuava, Daniel ficou sem obter resposta. E a história vai dizer que o coração do profeta Daniel estava angustiado porque adorava alabande com de canto rebianda rabandaia, o rabaia chegue andaraia, e não obtinha resposta. Mas enquanto Daniel, o profeta, achava que estava adorando sem obter resposta, no mundo espiritual estava acontecendo uma peleja a favor do profeta Daniel. Tem pessoas aqui na transmissão com o coração angustiada, pessoas que estão aqui precisando do socorro do Senhor, assim como em Salmo 121, Davi indagava a dizer: o meu socorro vem do Senhor. Vai socorrendo história, vai socorrendo vida, Senhor da glória. Vidas, adoradores, adoradoras, que eu creio que hão de voltar a essa grande campanha de oração por milagre. Vai voltar com um milagre na boca para falar, para testemunhar. Vai voltar com um milagre na ponta da língua para dizer: Deus fez, Deus respondeu. Porque não estamos aqui adorando a Baal, não estamos aqui nesta campanha buscando a direção e a face de um Deus teórico, porque Baal é um Deus teórico, Baal é um Deus de conto de fada, aonde dentro desta tese a Bíblia Sagrada tornaria-se era uma vez apenas um conto de fada. Mas nós estamos aqui para buscar, para adorar o Deus de Israel, para buscar, para adorar um Deus de resposta. Ei, tem resposta de Deus na tua vida. Você não está aqui apenas por estar, tem resposta de Deus na tua história. Alabande calachuriandarábia. Vai preparando aí o terreno, porque tu vai fazer uma festa nessa terra. Oh, rabande calabaia candarabanda candarábia. Vai preparando aí
Vai se preparando, vai arrumando a casa. Ei, do camande calachúria. Vai fazendo a faxina nesta casa. Vai preparando esse local aí, vai limpando. Vai preparando para receber visita. Porque o Deus da glória já vai conceder, já vai confirmar vitória na tua história. Só que essa vitória, esse milagre, não ficará somente em teu ser. Tem pessoas próximas a você que tomará conhecimento do que Deus está fazendo agora na tua história. Você não está aqui por estar. Você não está aqui por estar, entenda. O val de Jaboque não foi um acaso na história de Jacó. Não foi uma terra aleatória onde ele estava despercebido quando entrou inconsequentemente naquele lugar, ou inconscientemente. Não, Deus preparou o cenário, Deus preparou o local, Deus enviou o anjo e a história de Jacó foi mudada. Você não está nesta corrente de oração por milagre por estar. Você não está nesta corrente de oração por milagre por estar. Há um Deus que responde, há um Deus que ouve a sua petição, e Ele está presente na pessoa do Espírito Santo. Rablanto camande raia candarábia, rablachuriando rebiandaraio, que me ande cai de canto rebiandarabia chúria, rablaia shuriandaraia. Foi Deus quem marcou o encontro neste lugar com você. Foi Deus quem chamou você aqui. Alablachuri andarábia, o rablande calachuri andaraio. Foi Deus quem trouxe dei, alabrachegue andarábia. Foi Deus quem trouxe você aqui. Oh, decandarabia shuri andaraia. Jacó estava adorando e não. Daniel estava adorando e não via resposta. De repente, diante do profeta Daniel, um anjo aparece e diz: Daniel, homem muito amado do Senhor, desde a primeira vez que você se posicionou para adorar o Deus da glória, eu, Gabriel, já tinha sido enviado até você, mas o príncipe da Pérsia estava intentando me impedir, Daniel, profeta, de chegar até você. Oh, Rabande Kalashuri Andaraia. Então o Deus criador dos céus e da terra enviou o arcanjo Miguel para pelejar contra o príncipe da Pérsia. Hoje está caindo por terra todo levante contra a tua felicidade. Hoje, agora, está caindo por terra toda arma projetada, arquitetada do inferno contra você hoje. Maldição lançada até por palavra. Olha como Deus da glória joga por terra essa maldição. Olha como Deus da glória joga por terra essa palavra contrária que veio contra a tua história. Essa boca que bateu dizendo que ia acontecer. Alabacandaramandaiacandarábia. Essa boca que se bateu dizendo que a sua situação ia piorar. E aí de mal a pior hoje o Deus de vitória, ele joga por terra esse mal e diz: eu concederei vitória. Necalabaiacandarábia na tua história. Urabande calachuri andaraia. Urabacandurebi andaraia. Hoje Deus está confirmando essa vitória para você. Harabrai decai de canto rebi achúria. Ei, candaraia achuri andaraios. Halablante que ando rebi achúria. De canto sede andaraios. Hoje Deus está confirmando esta grande vitória. O Espírito Santo do Deus da glória me faz contemplar maldições caindo por terra aqui. Ebiai de canto rebi achúria. O Espírito Santo do Deus da glória me faz contemplar maldições caindo por terra, obras malignas caindo por terra diante da sacrossanta glória do Espírito Santo do Senhor. Alabracando rebiandaraia, urabande calachuri andaraia. O inferno está sendo envergonhado ao seu respeito, porque o que de calachuri andarábia, o que era contado como derrota na tua história, alabande calachuri andaraia, o Deus da glória manda eu te dizer, o que tem pessoas olhando, apontando o dedo e dizendo: olha, perdeu, olha, tá sofrendo, do camande raia candarábia, urabande calachuri andaraia. Deus está te aperfeiçoando e te levantando. O labrande calachuri andaraia. Deus manda dizer para você, mulher, não se preocupa com quem disse acabou para você, não. Ei, alablaia chegue andarábia, não se preocupa com essa boca que disse
se acabou para você não. Ei, alabaia candarábia, porque foi o adversário que tentou tocar no teu emocional, mas eu, Senhor, não terminei a tua história. Alaia cando rebe andaraia, alamando que manda candarábia, arabrachuri andarábia, porque essa boca foi emprestada para o adversário, para tentar mexer, abalar o seu emocional, mas sou eu, Deus, na tua história, e não terminou na tua história, está no processo de calaia candarábia, arrabando camande calamande calachuri andaraia, rabande calachuri andaraia, para saber que sou eu, Deus da glória, que falo contigo ainda neste mês. Darei a ti, mulher, um sinal de que não terminou. Alaia candurébia, darei a ti, mulher, um sinal ainda neste mês, para você saber que não terminou. Sou eu, Deus da glória, que ainda falo, que ainda uso de candarábia, urabando camanda caia candarábia, rabaia candurebia andaramandaia, oh rabaia candarábia. Olha como meu espírito toca em teu ser, olha aí de calachuri andarábia, porque esse arrepio que você sentiu agora foi um abraço do meu espírito como confirmação desta revelação para ti. Ai de candarábia, porque sou eu, Deus, na tua história. Rebiante chianto rebiandaraio, ibiando camande reia candarábia, rabai de canto rebianda rabiandaraio. Deus criador dos céus e da terra, Deus que ouviu os antigos segundo a Bíblia Sagrada narra, pois o que me chama a atenção é que o profeta Elias, ele tinha tanta certeza que tu és um Deus que ouve e ainda responde com o tema que nós apresentamos ao Senhor em oração, que Elias vai até os profetas de Baal e lança um desafio aos mesmos, dizendo: vamos adorar, cada um adore ao seu Deus, e possa ser que o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus em Israel. Então os profetas de Baal aceitam o desafio. A história vai dizer que os profetas de Baal se cortam, se retalham, começam a adorar Baal, e Baal não responde. Elias espera tranquilamente o seu momento de adorar. Eu vou conjecturar para que possamos ter um paradoxo melhor da história, porque a Bíblia não narra com essas palavras detalhadas desta maneira, mas conjecturo eu que naquele momento o profeta Elias estava sentado aguardando o seu momento de adorar e dizendo consigo mesmo: quando eu adorar, eles vão ver quem é o Deus que responde. Quando eu adorar, eles vão ver quem é o Todo-Poderoso, Deus criador dos céus e da terra. Porque começamos esta grande campanha de oração por milagre, é porque temos a mesma convicção do profeta Elias, porque nós sabemos que nós temos nos altos céus um Deus Todo-Poderoso, capaz de nos alcançar com o tema que nós apresentamos em oração. E por isso estamos aqui nesta grande corrente de oração, aonde colocamos o tema oração por milagre, porque eu creio que vidas sairão daqui com milagre que veio buscar do Senhor. Vidas, adoradores, adoradoras serão impactados com os feitos do Senhor em forma de milagre. Eu não sei qual milagre que esse adorador que aqui se encontra veio buscar do Senhor, eu não sei qual milagre que essa adoradora que aqui se encontra veio buscar do Senhor, mas Paulo, apóstolo de Cristo, frisou essas palavras com fé e convicção e dizia assim: apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé e sei que ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a ele em oração. Paulo diz que o Senhor tem o poder para nos alcançar não apenas com o que nós pedimos, Senhor da glória, mas com milagres maiores ainda do que os que nós pedimos ao Senhor. Tem pessoas aqui pedindo cura, pois está enfermo ou enferma. Tem pessoas aqui pedindo libertação para o seu lar, para a sua área familiar, para um dos seus familiares. Tem pessoas aqui desempregado, desempregada, à procura de uma porta de emprego para si ou para um dos seus. Tem vidas aqui, Deus da glória, que precisa de um socorro do Senhor na área financeira. Labrande calabrachuri andaraia. Tem pessoas aqui, Deus da glória, que precisam do socorro do Senhor, talvez numa causa que está na justiça. Deus, são vidas, são adoradores, adoradoras que precisam ser socorridas pelo Senhor. Assim como Davi dizia em Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor. Deus, criador dos céus e da terra, tem pessoas aqui precisando urgentemente do socorro do Senhor na história dele, urgentemente do socorro do Senhor na história dela. Socorre esta mulher, socorre a este homem.
Entra com o socorro que essa pessoa precisa de ti, Senhor da glória. Em o nome do Senhor Jesus, entra com o socorro. Alamante, calai de cantos, rei de Andarábia. Alai de cantos, rei de Andaraio. Entra com o socorro que essa pessoa tanto precisa por parte do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Só o Senhor pode socorrer esta mulher. Só o Senhor pode socorrer este homem, Pai amado. Socorre vidas que já não estão suportando mais o que está passando, as lutas, a angústia que talvez esteja no coração desta mulher, a angústia, Deus amado, que talvez está no coração deste homem. Talvez tenha pessoas que estão aqui com uma tristeza muito grande no coração devido às suas percas, devido às frustrações, às decepções. Deus amado, a história vai dizer que chega o momento do profeta Elias adorar. Elias prepara o altar, Elias repara o altar e Elias começa a adorar o Senhor. E o Senhor responde ao profeta Elias exatamente com o tema em que ele falou para os profetas de Baal, pois ele dizia: o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus de Israel. O Senhor responde ao profeta Elias com o que ele apresentou na oração ao Senhor. Tem pessoas aqui apresentando a cura, tem pessoas apresentando ao Senhor a libertação do vício para um dos seus. Tem pessoas aqui apresentando causas na justiça. Tem pessoas aqui apresentando, Senhor amado, uma porta de emprego que precisa, uma providência financeira. Pessoas apresentando a luta que esse ou essa está passando. Só o Senhor pode alcançar esta mulher com o que ela precisa. Só o Senhor pode alcançar este homem com o que ele veio buscar do Senhor. Por isso eu te apresento cada vida, Senhor da glória. Eu te apresento cada adorador, cada adoradora que une a sua fé com a nossa, que precisam vivenciar os feitos do Senhor em forma de milagre. Opera um milagre na vida desta mulher. Opera um milagre que esse homem que aqui se encontra veio receber do Senhor. Alcança vidas com o alcance da glória, em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor respondeu ao profeta Elias com o tema que ele apresentou, que era fogo, responde com o tema que essa mulher está apresentando agora ao Senhor. Responde, Deus da glória, com o tema que esse homem agora apresenta ao Senhor, que ele precisa em forma de milagre. Ah, Senhor, lembro-me do teu servo Davi, quando mesmo narrava a atuação do Espírito Santo, do Deus da glória, quando nós adoramos. Pois eu creio que Davi estava se referindo ao Espírito Santo, quando ele dizia: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar, ainda que muitas das vezes as palavras não me chegam nem à boca, mas tu, Senhor, tu já conheces as minhas petições bem antes que eu converta-as em palavra. O salmista dizia que o Senhor já sabe o que nós estamos a pedir bem antes que nós relatamos o que nós queremos. Pai, tu sabes o que a nossa irmã Maria Solange, que está aqui presente, o que ela precisa. Senhor, tu sabes o porquê que a irmã Maria Solange está fazendo esta campanha de oração. Tu sabes, Deus da glória, como está o coração da irmã Maria Solange. Deus Todo-Poderoso, tu sabes, Senhor da glória, Senhor, como está cada vida que aqui se encontra, cada adorador, cada adoradora, que forma conosco esta grande corrente de oração por milagre. Pai, é a sua palavra que vai dizer de Gênesis, Apocalipse, que os antigos alcançaram testemunhos através da adoração. Pois no livro de Êxodo vai dizer que Moisés estava no deserto em direção à promessa que o Senhor havia feito. Um mar tenta parar Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel. E tu, Senhor, és aquele que abriu um caminho no meio do mar para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e para o povo de Israel passar. Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode, Deus amado, abrir esse mar de decepção que essa pessoa vive, porque muitas das vezes nós oramos com pessoas que já não estão nem mais acreditando que dias melhores virão. Tamanha angústia no coração desta mulher, deste homem, tamanho um mar de tristeza, um mar de frustração, um mar de decepção. E o Senhor abriu um caminho no meio do mar só para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel, quando adoraram ao Senhor. O Deus que eu estou orando, o Deus que nós estamos adorando, é aquele que no livro de Josué derribou aquelas muralhas para dar vitória para Josué, Calebe e o povo de Israel. A história vai dizer que Josué, Calebe e o povo de Israel chegam na terra prometida.
Mas ali havia uma muralha indestrutível, uma muralha impenetrável. E de repente, a história vai dizer, a Bíblia vai dizer, que de repente o Senhor orienta eles que rodeassem aquelas muralhas adorando. E enquanto Josué, Caleb e o povo de Israel rodeavam aquelas muralhas adorando, o Senhor ia dando vitória. O poder da resposta de uma adoração, porque quando o povo de Israel adorava em Jericó, o Senhor derrubava as muralhas. Eu creio que enquanto nós estamos adorando, o Senhor está derrubando todo levante, Senhor da glória. O Senhor está jogando por terra, Pai, todo artimanha do adversário. Obrigado, irmã Márcia. Obrigado pelos bastãozinhos, Carla. Eu creio, Deus da glória, que enquanto nós estamos adorando ao Senhor, todas as barreiras que se levantaram contra adoradores, adoradoras, que aqui se encontram, estão sim caindo por terra, porque Tu és um Deus de milagre, porque o Senhor é um Deus de vitória, porque o Senhor é um Deus de maravilha, Pai. Obrigado, irmã Claudiane, Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Deus vai alcançando cada vida, cada adorador, cada adoradora que faz esta campanha de oração, Senhor, conosco. Estão sempre aqui nesta grande campanha de oração. Vidas que ainda não deram testemunhos, mas assim como os demais que já deram testemunho até os tempos atuais, eu creio que essas voltarão aqui. Foi o Senhor Jesus que disse que tudo é possível para aquele que crê. E se esse adorador, se essa adoradora está aqui, Senhor da glória, é porque crê que Tu és um Deus galardoador. Hebreus capítulo de número 11, no verso de número 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na parte B, e é o que me chama a atenção, está escrito assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Deus ele existe, e além da sua existência ele é galardoador. Ou seja, segundo o livro de Hebreus, nós temos que acreditar não apenas que o Senhor existe, mas que o Senhor pode nos alcançar, Deus da glória. E é por isso que nós estamos aqui nesta grande corrente de oração, porque nós cremos que o Senhor é Deus que ouve a nossa oração, que o Senhor é Deus que alcança vidas, o Senhor é Deus que alcança adoradores e adoradoras. Por isso eu te apresento cada vida, Pai, que une a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre. Vidas que eu sei, Senhor amado, que hão de voltar aqui e testificarão os feitos do Senhor em forma de milagre, assim como outrora aconteceu. Lembro-me com regozijo que no ano de 2021, no finalzinho, quando o Senhor colocou o nosso coração para estarmos nessa plataforma, fazendo esta campanha de oração por milagre, eu me lembro, Senhor da glória, que nós começamos aqui a orar por vidas, orar por milagre, e nós acarretamos muitos testemunhos lindos de milagre, cura, libertação, restituição sentimental, providência financeira, vidas que estavam até na UTI, vidas que estavam até com cerimônia fúnebre já marcada, já tudo agendado, porque já tinha descido, já estava morto, e o Senhor trouxe a vida. Enfim, foram testemunhos lindos que estão todos postados para regozijarmos, para nos lembrarmos que o Senhor ainda faz milagre. Mas, Senhor, ainda tem vidas aqui que ainda não viveu o milagre, ainda tem vidas, ainda tem adoradores e adoradoras aqui que não teve a sua história impactada com o feito do Senhor de forma sobrenatural, e é por isso que estamos em uma constância de oração por milagre, pedindo o favor do Senhor, porque nós sabemos, ó Deus da glória, que o significado da palavra bênção é favor imerecido, mas ainda de que não sejamos os merecedores, o Senhor tem alcançado vidas com o decorrer dos tempos, e eu creio, Deus da glória, que a sua misericórdia alcança tempos, e vidas voltarão aqui e testificarão os milagres, os feitos do Senhor em forma de milagre. Por isso, Deus da glória, eu peço ao Senhor que na pessoa do Espírito Santo, o Senhor venha receber esta grande corrente de oração por milagre, a sua narina como cheiro suave, que o Senhor venha contemplar a cada petição, a cada adoradora, a cada causa, Deus amado. Vai tomando em tuas mãos a causa desta mulher, vai tomando em tuas mãos a causa deste homem, vai tomando em suas mãos, Deus da glória, a petição deste homem, desta mulher. Alcança vidas, adoradores, adoradoras com alcance de milagre. Deus, eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor, Deus da glória, pelo milagre, Senhor amado, na vida sentimental. Quantas e quantas pessoas estão com seu relacionamento abalado ou até destruído? Quantas e quantas pessoas, Deus da glória, está com a sua vida sentimental destruída? E a Bíblia vai dizer sobre o intuito do adversário. A Bíblia diz que o adversário ele tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos já destruídos, quanta alegria familiar foram roubadas. O adversário ele é inteligente.
Ele sabe que quando ele toca na vida sentimental desta mulher, ele sabe que quando ele toca na vida sentimental deste homem, ele não destrói apenas uma vida, mas ele destrói toda uma família. E é por isso que no livro de Efésios, capítulo de número 6, verso de número 13, está escrito assim: porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Segundo Efésios 6,13, ele é astuto, ele é inteligente. Ele não vai deixar de investir em uma área onde ele atinge mais que uma pessoa. E é por isso, Deus da glória, que o adversário tem tocado bastante em área sentimental. E é dentro do contexto até da sua palavra que eu acrescento ao leque do clamor por milagre um pedido ao Senhor, que se porventura diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradora, com seu relacionamento abalado, Deus, ou até destruído, vai tocando, Deus amado, com toque de milagre na vida sentimental desta mulher, vai tocando, Deus da glória, com toque de milagre na vida, na história sentimental deste homem. Ah, Deus da glória, ainda que o adversário esteja se levantando contra este relacionamento, Pai, o Senhor é Deus que toca, Pai, em relacionamento e restaura o que se perdeu. Talvez esse lar que deveria ser o ninho do amor para com este casal tem se tornado uma arena de guerra, tem se tornado uma arena, Senhor amado, de percas, de desunião, Deus da glória. Mas eu peço ao Senhor, vai alcançando, Deus da glória, a vida sentimental deste homem, com alcance de milagre, Senhor da glória. Vai alcançando este relacionamento abalado ou até destruído, lares onde tem discussão, contenda, lares onde não existe mais, ou estão em escassez o carinho, o respeito. Deus, lares que talvez não esteja tendo nem mais diálogo, Senhor da glória. Eu quero unir a minha fé com a fé deste homem, eu quero unir a minha fé com a fé desta mulher e pedir o favor do Senhor para com a vida sentimental. Eu quero pedir o favor do Senhor para a vida sentimental desta mulher. Eu quero pedir o favor do Senhor para a vida sentimental deste homem. Toca nesse relacionamento com toque de milagre, Senhor. Toca nesse relacionamento com toque de milagre, Deus da glória. Coloca união onde não tem união. Coloca amor onde está tendo frieza nesse relacionamento. Em o nome do Senhor Jesus. Quantas e quantas pessoas, quando nós vamos fazer a oração por milagres, escreve na rolagem: pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Quantas e quantas pessoas no período do clamor individual, nós lemos na rolagem pedido: pastor, eu preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Deus, nós postamos com alegria as restituições sentimentais, vidas que o Senhor restituiu, relacionamentos que o Senhor restituiu. Nós postamos no ano de 2022, 23 e no ano de 2024, Senhor da glória. Deus toca, Senhor amado, na vida sentimental desta mulher com toque de restituição. Toca na vida sentimental deste homem com toque de restituição. Deus amado, em o nome do Senhor Jesus, Senhor, restitui esse relacionamento. Essa vida sentimental desta pessoa, restitui, Senhor da glória. E quando eu penso pela restituição, Senhor da glória, é porque no livro de Jó, capítulo de número 42, nós aprendemos que Jó estava orando e Jó não orava nem por ele. Jó orava pelos seus amigos quando Deus, Criador dos céus e da terra, restituiu todas as percas na história de Jó. Jó orava pelos seus amigos quando houve restituição na história de Jó. E eu creio, Senhor da glória, que assim como o Senhor ouviu a oração de Jó, houve restituição na história de Jó quando Jó orava. E eu creio, Senhor amado, que vai haver restituição na vida sentimental desta mulher. Vai haver, Deus da glória, para a honra e para a glória do seu nome, a restituição para a vida sentimental deste homem. Eu creio, Deus da glória, que para a honra e para a restituição na história do mesmo. Eu creio que para a honra e para a glória do Senhor. Se tem vidas aqui com relacionamento destruído, assim como o Senhor alcançou, Pai, com restituição na história de Jó, as percas do teu servo, se tem relacionamento aqui abalado, relacionamento aqui destruído, Deus vai alcançando com a restituição na vida sentimental desta mulher. Vai alcançando, Deus da glória, com a restituição na história sentimental deste homem.
assim como o Senhor alcançou, pois a Bíblia vai dizer em Jó 42 que Jó estava orando e nem por ele Jó orava. Jó orava pelos seus amigos, e o Deus Criador dos céus e da terra restituiu as percas na história de Jó. E talvez essa mulher indaga a dizer, talvez este homem indaga a dizer: Deus, a única restituição que eu preciso para minha história é na vida sentimental, é no meu relacionamento, Pai, que está destruído. Por isso eu peço ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, entra com restituição nesse relacionamento. Entra, Pai. Pai, porque eu acrescento a oração por milagres, a um pedido de restituição sentimental, porque o Senhor alcançou Jó, no livro de Jó 42, todas as percas na história de Jó. Se o Senhor alcançou todas as percas na história de Jó, facilmente o Senhor alcançará com restituição a perca na história sentimental, talvez desta mulher ou deste homem. Por isso eu te peço, Deus, toca na vida sentimental desta mulher, com toque de restituição. Toca na vida sentimental deste homem, com toque de restituição. Vai jogando por terra, Pai, todo mal. Senhor, pessoas que estão aqui com a sua terra sentimental abalada ou até destruída. Pessoas que estão aqui com a sua terra sentimental, Senhor amado, totalmente avassalada, Senhor amado, totalmente estraçalhada. Senhor, no livro de 2 Crônicas, 1 Crônica, capítulo de número 7, a Bíblia diz que Salomão, ele adorando ao Deus da glória, a glória do Senhor encheu aquele templo. Quando Salomão adorou em 1 Crônicas 7, ouvi resposta de imediato do Senhor, verso 1, e eu creio que aqui não há de ser diferente. Haverá resposta do Senhor na vida desta mulher, haverá resposta do Deus da glória na vida deste homem. Mas o que me chama mais atenção é o verso 14. Senhor, quando o Senhor fala para a sua igreja dizendo assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, nós somos o povo que chama pelo seu nome, nós somos o povo que clama pelo seu nome, Senhor. E a terra que eu te apresento, que está ferida, é a terra sentimental desta mulher, é a terra sentimental deste homem, que une a fé dele com a nossa, que une a fé dela com a nossa. Deus, alcança-o com alcance de milagre, alcance-a com alcance de milagre, o milagre que essa mulher veio receber do Senhor, o milagre que esse homem veio receber do Senhor. Deus, Criador dos céus e da terra, ainda dentro da oração por milagre, eu venho pedir ao Senhor, Deus da glória, se tem pessoas nessa transmissão enferma, Deus amado, vai jogando por terra a enfermidade, Pai, que está sobre esta mulher. Vai jogando por terra, Deus amado, a enfermidade que está sobre este homem, Senhor amado. Em o nome do Senhor, Deus vai entrando com o socorro do Senhor na vida desta mulher. Vai entrando, Deus da glória, com o socorro do Senhor na vida deste homem. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Pessoas que estão aqui, mas estão debilitadas, com a saúde abalada. Pessoas que estão aqui, mas estão debilitadas, com a saúde abalada. Lembro-me da profecia do profeta messiânico, esse de nome Isaías, quando mesmo indagava a falar sobre o Messias na cruz do Calvário. E o profeta Isaías, ele disse assim sobre o Senhor Jesus, ele teve uma ilustração: pastor, porque Isaías foi o profeta messiânico? Porque ele veio antes do Messias e ele já profetizara o Messias. E entre as profecias do profeta Isaías, há uma que chama muito a minha atenção, quando mesmo teve uma ilustração do Senhor Jesus na cruz do Calvário, e ele disse assim sobre Jesus na cruz do Calvário: ele levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade, ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores. Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Deus da glória, se tem pessoas nessa transmissão enfermo, se tem pessoas nessa transmissão enferma, se tem pessoas aqui, Pai, com a saúde abalada, vai tocando agora e restaurando a saúde desta mulher, vai tocando agora, Deus amado, e restaurando a saúde deste homem, independente de em que local esteja localizado, alojado essa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor pode curar esta mulher. Eu creio que o Senhor pode curar este homem. O seu filho amado Jesus, indagando, ele dizia que tudo é possível para aquele que crê. Então, se eu creio que o Deus da glória pode curar esta mulher e ela sair daqui curada, e ela crer, não falta mais nada. Pai, toca nela com toque de cura e joga por terra toda a enfermidade. Se eu creio que o Deus da glória pode curar este homem e ele crer, não falta mais nada, Senhor amado. Toca nele com toque de cura e joga essa enfermidade, essas dores por terra, em o nome do Senhor Jesus. Pai, Tu és um Deus de milagre.
milagre, Pai. Restaura a saúde desta mulher, restaura, Deus da glória, a saúde deste homem. Joga toda e qualquer enfermidade por terra, joga todas e qualquer dores por terra, Senhor amado, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor é Deus que restaura a vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor é Deus que devolve saúde para quem está enfermo. Eu creio que o Senhor é Deus que devolve saúde para quem está enferma, Pai. Eu quero unir a minha fé com a fé de pessoas que talvez estejam aqui enfermos. Eu quero unir a minha fé com a fé de pessoas que talvez esteja aqui enferma, independente de onde estejam as dores. Eu repreendo agora essas dores de cabeça. Vai saindo da mente desta pessoa dores de cabeça agora, porque o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Eu repreendo agora essas dores da coluna. Vai saindo agora da coluna dessa pessoa a enfermidade, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele já levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Eu repreendo agora essas dores nas pernas. Vai saindo das pernas desta pessoa enfermidade, porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele já levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Eu repreendo agora essas dores de dente, vai saindo, porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele já levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Eu repreendo agora essas dores no estômago, vai saindo do estômago dessa pessoa enfermidade, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele já levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores. Eu repreendo agora essas dores que incomodam esta pessoa, independente de onde esteja alojada essa dor, porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o profeta messiânico, profeta de nome Isaías, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele já levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Então, Deus da glória, vai tocando e restaurando a saúde desta mulher agora. Vai tocando e restaurando, Deus amado, eu te peço, a saúde deste homem agora. Joga por terra todas as dores, joga por terra toda a enfermidade em nome do Senhor Jesus. Aonde estiver alojado esta enfermidade, vai batendo em retirada agora do corpo desta mulher. Onde estiver essa enfermidade, de calaia canto rebe a chúria rebiante calai de canto rebe andaraio alabaia canta rabia chúria candaraio uramande que ou de candaraia chúria. Onde tiver a enfermidade sobre o corpo desta pessoa, vai batendo em retirada agora, vai batendo em retirada agora. Nódulo vai saindo do corpo desta pessoa. Se essa pessoa crer na cura, e Senhor, eu também creio, não falta mais nada. Vai jogando por terra esse nódulo. Lamande calabaia candurébia. Cisto vai saindo do corpo desta pessoa. Se essa pessoa crê que esse cisto vai sair, eu também creio, não falta mais nada. O Senhor vai jogando por terra. O Senhor Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Ai de candurébia andaraia candarábia. E porque nós acrescentamos, Deus da glória, a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre de cura, porque o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele disse que o Senhor Jesus, Ele já levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Então, em nome do Senhor Jesus, Deus vai jogando por terra esse nódulo desta pessoa. Vai jogando por terra, vai queimando este câncer agora. Alabraia shurianda rabacandarábia. Vai repreendendo, Deus da glória, essa inflamação sobre o corpo desta pessoa agora. Toca, eu te peço humilde e gentilmente, Espírito Santo do Deus da glória, vai repreendendo agora essa inflamação. Vai queimando, o Senhor da glória, essa infecção em o nome do Senhor Jesus. Alabra shuriandaraio. Em o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Alabrande calashuriandarábia. Jesus, ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Oriande candarábia. Então, se o povo crê, se eu creio, Senhor da glória, e esse adorador crê, se eu creio, Deus da glória, e essa adoradora crê, eu creio que o Espírito Santo do Senhor já está restaurando de calamande raia candarábia saúde. Jesus, ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio que o Espírito Santo do Deus da glória já está restaurando saúde. Eu creio que enfermidades estão caindo por terra. Lamando que mande calachuri andarábia, segundo a profecia do profeta messiânico, profeta de nome Isaías, o Senhor Jesus, ele já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Vai saindo agora infecção em o nome do Senhor Jesus, que levou na cruz do Calvário. Vai saindo agora inflamação em o nome do Senhor Jesus. Vai saindo inflamação agora. Lamande que o rabaia candarábia. Essa alergia vai cair por terra em o nome do Senhor Jesus. Deus toca na pressão desta pessoa. Segura essa pressão para que não venha mais estar desregulada. Espírito Santo do Deus da glória, toca nesta pressão. Lamande co decando rebi andaraia. Rabachuriando rebi andaraio. Em o nome do
Senhor Jesus toca com toque de cura sobre esta enfermidade. Toca, Deus da glória, com toque de cura sobre esta enfermidade. No Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, no seu verso 1, lembro-me do Senhor Jesus a fazer a sua obra, e estando ali com os discípulos, ao avistar o homem enfermo, os discípulos perguntam ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, e eles perguntam: mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, a enfermidade deste homem foi porque ele pecou? Ou porventura ele está enfermo por causa dos erros dos seus pais? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos discípulos dizendo: nem ele pecou para estar enfermo desta maneira, nem os seus pais pecaram para este homem estar enfermo, mas essa enfermidade deste homem foi para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu. Segundo o Senhor Jesus no Evangelho de João, há enfermidades, Deus da glória, que são permissivas pelo Senhor, para que vidas venham conhecer a sua glória, através da cura que o Senhor pode conceder. Segundo o Evangelho de João, Senhor da glória, há enfermidades permissivas. Então eu peço ao Senhor, apresenta a sua glória para esta mulher que talvez está aqui, mas está enferma. Apresenta a sua glória, Senhor amado, para este homem que talvez está aqui, mas está enfermo, Senhor da glória. Derrama da sua glória em forma de cura sobre a enfermidade. Deus, para que eu venha voltar a me alegrar com testemunhos de cura, com testemunhos de restituição sentimental, com testemunhos de libertação do vício dentro do lar. Enfim, os feitos do Senhor, assim como o Senhor fez no decorrer dos tempos, pois estamos aqui nessa transmissão desde o findar do ano de 2021 aos tempos atuais, e nos maravilhamos com inúmeros dos seus feitos. E a Bíblia não fala que o Senhor começou uma boa e grande obra e deixa pela metade, ao contrário. A Bíblia diz que aquele que começou a boa, a excelente obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta obra. E foi o Senhor quem começou uma obra de milagre. Por isso eu te apresento esta vida que está aqui nessa transmissão. E eu creio, clamo e profetizo que há de sair daqui com um milagre que ele espera receber no Senhor. Há de sair daqui com um milagre que ela espera, que ela almeja receber no Senhor. Por isso eu entrego em suas mãos vidas. Eu entrego em tuas mãos, Deus amado, adoradores, adoradoras. Deus, toca na história desta mulher com um toque de milagre. Senhor, toca na história deste homem com um toque de milagre. Joga por terra toda a enfermidade em o nome do Senhor Jesus. Talvez eu esteja orando por pessoas que não deseja a cura nem para si, mas precisa da cura para um dos seus. Talvez eu esteja orando com a mãe que precisa da cura para o seu filho, ou um pai que precisa da cura para o seu filho ou sua filha. Talvez até já casado, casada, morando distante. Talvez eu esteja orando com um neto, uma neta que precisa da cura para o seu avô ou avó. Deus amado, um familiar, e precisa que o Senhor toque com toque de cura. Uma esposa, talvez o esposo está trabalhando, mas não está bem de saúde. Eu quero unir a minha fé com a fé deste ou desta, que precisa que o Senhor envie um mensageiro até aquela que está enfermo ou enferma. Pois em Salmo 91 está escrito a respeito do Senhor, da autoridade do Senhor. Em Salmo 91 diz assim: porque o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Por isso eu te peço, Deus da glória, envie um anjo da cura aonde essa pessoa estiver. Envie um anjo da cura. Talvez eu esteja orando por pessoas que estão até no leito do hospital, pessoas que estão em situação difícil no leito do hospital. Nós tivemos testemunhos lindos de pessoas que o médico ia desligar o aparelho, já tinha até data da cerimônia fúnebre marcada. O Senhor mudou toda a história e deu a vida a quem estava morta, aquela mulher que a prima dela narrou o testemunho aqui. Então, Senhor, o Senhor pode enviar um anjo da cura, seja no leito do hospital ou no lar dessa pessoa que está enferma ou enferma. Vidas que estão aqui unindo a fé dele ou dela com a nossa. Deus, envia um anjo da cura, Senhor da glória. Joga por terra toda a enfermidade, Pai. Se tem pessoas aqui representando um dos seus, aquele ou aquela na qual precisa que o Senhor cura das dores, da enfermidade, segundo a sua palavra em Salmo 91, que diz que o Senhor dará ordem aos anjos a nosso respeito. Envia o anjo da cura, cura esta mulher desta enfermidade, cura este homem desta enfermidade, cura este filho, esse pai, esta mãe, essa filha, esse avô, esta avó,
esse familiar, em nome do Senhor Jesus. Vidas que estão aqui, nesta grande corrente de oração por milagres, unindo a fé deles com a nossa, unindo a fé delas com a nossa. Vidas que eu creio, Deus da glória, que não sairão daqui sem receber a bênção do Senhor, não sairão daqui sem receber a vitória, porque assim como Jacó, ele saiu do val de Jaboque com a vitória dele. Eu creio, Senhor da glória, eu creio que essa pessoa que aqui chegou já está recebendo a vitória do Senhor. Alamão, tecalai, decandorébia. Eu creio em nome do Senhor Jesus. E foi Jesus que disse que tudo é possível para aquele que crê. Foi Jesus que disse, Jesus nos ensinando a respeito do poder de resposta que tem a oração. Jesus, ele falou sobre o poder de resposta que tem a nossa oração. Quando Jesus, ele disse assim aos discípulos: tudo que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em o meu nome recebereis. Então eu creio, Senhor da glória, que vidas sairão daqui com a bênção que o Senhor tem para este, com a bênção que o Senhor tem para esta. Eu creio que vidas, que adoradores e adoradoras vão de sair daqui abençoados, porque Tu és um Deus galardoador dos que o buscam. Como diz em Hebreus, que é necessário nós crermos não apenas na existência do Senhor, mas cremos que o Deus da glória, Ele é galardoador dos que o buscam. Deus, concede a esta mulher a bênção que ela veio receber. Concede a este homem um milagre que ele veio receber do Senhor. Confirma a vitória, Deus de resposta. Porque de Gênesis a Apocalipse, quando os antigos adoraram ao Senhor, obteram resposta. E eu creio que tem pessoas que o Senhor só enviou aqui para confirmar a vitória. Eu creio que tem pessoas que o Senhor enviou aqui, nesta grande corrente de oração por milagre, para confirmar o milagre dele, para confirmar o milagre que o Senhor tem para esta mulher. Então, em nome do Senhor Jesus, vai confirmando a vitória, Pai. Vai confirmando a vitória. E só quem crê, na sua casa, onde você estiver, levanta a mão e diz: eu tomo posse dessa vitória. Jesus, ele diz que tudo é possível para aquele que crê. Tem gente que vai ficar olhando para mim sem tomar atitude nenhuma, mas eu estou falando com quem crê. Na sua casa, onde você estiver, levanta a tua mão e abre e fecha ela, dizendo: eu estou pegando agora a minha vitória. Lambai de candorebe andaraia candarábia. Alabraia xúria que de candorebe andaraio. Jesus, ele diz que tudo é possível para aquele que crê. Jesus diz que tudo é possível para aquele que crê. Quem tomou essa atitude? Quem tomou essa atitude? Quando a sua mão se fechou, quem tomou atitude? Quem vai tomar? Acabou o momento profético. Quem tomou atitude? O anjo do Senhor segurou sobre as suas mãos e confirmou na tua história. Lamande kalaya shuri andarábia. Rabai do que de candarábia. Quem tomou atitude, irmãos? Quem tomou? Ah, pastor, eu vou tomar ainda atitude. Não, acabou o momento profético. Porque Deus mostrava o anjo do Senhor segurando sobre as mãos de pessoas que abriam as mãos e dizia assim: eu estou pegando a minha vitória. De calai de candorebe andarábia. Aqui, ó, já tem pessoas confirmando aqui, ó. De calai ashuri andaraia candarábia. Se prepara para voltar nessa transmissão, irmã, e dar esse testemunho. Se prepara para voltar nessa transmissão e dar esse testemunho. Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Jacó, ele não entrou no val de Jaboque despercebido, olhando para ontem com autopiedade, não. Jacó entrou determinado no val de Jaboque. E quando ele saiu de lá, já não era mais Jacó, era Israel, herdeiro e merecedor da promessa e da vitória do Senhor. E miante, halabaia candorebia. Toma posse, irmã Deusirene. E calabraia xúria, arabra candorebia, doremandaio. E de candoreia candarábia, alabaia candorebe andaraio. Porque o anjo do Senhor, de candarábia, ele já estava preparado para ser enviado. E Deus dizia assim ao meu coração: manda fazer um gesto de fé, manda fazer no lar um gesto profético, porque tem muitos dos meus, assim o Senhor falava ao meu coração, que questiona pelos problemas, pela luta, mas quando o Senhor, eu requisito uma atitude de fé, não me apresenta nada palpável. Dei, harablacando rebi andaraio, harablacando remandaia candarábia. E você que tomou essa atitude, toma posse, porque dei, alabrande calachuri andarábia. Algo vai acontecer na tua história, hein?
Deco de cantaraia candarábia. Oriande candaraia. Orablande caia. Ai, deco de candará. A pessoa que tomou essa atitude, Deus me fazia contemplar como Jacó, sabe? Quando viu o anjo tomando posse. Deia labrande raia candarábia. Harabrai de canto rebi andaraios. Oriande calaia cando rebi andaraios. De candarábia shuri andaraios. Tem coisas que Deus dá na hora, irmãos. Tem que estar ligado. Tem coisas que Deus dá na hora. Tem que estar ligado. Eu amo muito falar sobre a nossa irmã Carla Vieira, que está aqui nessa outra transmissão. Eu amo muito falar sobre o testemunho da nossa irmã Carla Vieira, que está nessa transmissão aqui, nessa outra transmissão. Quando Deus ele curou e o cisto desapareceu. E foi ao vivo na live. Para a glória do Senhor. Eu amo muito falar esse testemunho como exemplo. Tem coisas que Deus dá na hora. De calabra churiando remandaio. Remande candarábia. Tem momento que o anjo do Senhor vai passar e você tem que estar ligado, crente. Imiande calabaia candarábia. Não estou falando sobre quem entrou agora, irmão. Fica ligado. Não estou falando nada para quem entrou agora. Eu estou falando sobre algo que Deus me deu.